Obrigada, Flavinho. Então, eu acho que esse momento que a gente está vivendo, né, é um momento extremamente complexo e rico, né? A gente está vivendo aí não só esses avanços tecnológicos, mas a gente está vivendo um momento assim profundamente significativo em termos de espectros emocionais, né? Ora a gente está encerrado, ora a gente está tendo acesso e contato, né, com o mundo através dessas novas mídias. E aí eu acho muito interessante, eu queria deixar registro aqui no nosso encontro, no nosso GT, que afinal é um GT especializado em gestão e negócios de moda, e eu acho que isso é fascinante quando a gente pensa em termos de indústria de moda e, ao mesmo tempo, quando a gente pensa na academia, porque eu acho que tanto eu como o Flávio temos esse desdobramento de personalidade, mas de tanto trabalhar no mercado como também trabalhar academicamente, que eu acho que é um mix extremamente interessante, né? E eu acho que a gente registrar essa realidade pela qual a gente está passando nesse momento é sumamente interessante. Então, assim, eu tive a oportunidade de esse ano, né, justamente, né, de março, de abril para cá, ser convidada para algumas lives, né, e acabou que o tema um pouco que se repetiu, porque a minha especialidade é cultura de moda, embora eu já tenha trabalhado muito na área de varejo, na área de visual merchandising, de compras, né, é interessante pensar que realmente está se repensando, está se questionando, está se vivenciando pela primeira vez uma série de eventos, né? Então, essa indagação aí, né, como bem colocou a Mariana e anteriormente, né, a Cris e o Márcio também, é esse momento que nos é tocado viver e que a gente está aí especulando continuamente. Então, o tema é crise e ressignificação, novos paradigmas para a indústria da moda. É justamente observar, simplesmente parar e dar uma olhada no entorno e ver como o mercado, a indústria da moda estão respondendo a esse momento específico. Pode passar, por favor. Então, eu acho interessante a gente pensar que, embora esse momento Covid, esse momento pandemia, é um momento assim novo de alguns meses, né? Mas é uma situação nova para o mercado e para o varejo e para a indústria de moda. A gente vem se ressentindo de uma crise já faz algum tempo. Então, talvez uma das primeiras pessoas, né, significantemente importantes dentro do varejo de moda tenha sido a Lia Del Corte, que em 2015 faz um manifesto anti-fashion, e até, enfim, se alguém tiver um interesse maior, no colóquio de 2018, eu fiz uma apresentação sobre novas formas do consumo e negócios de moda, que também foi um artigo que está nos anais, onde eu, na verdade, falo um pouco mais sobre esses aspectos desse manifesto anti-fashion que a Lia Del Corte lança em 2015, mas do qual já se falou amplamente, né, no meio acadêmico e até no mercado de moda também. Mas é interessante porque foi a primeira postura, digamos assim, que teve um eco maior no mercado. Não que outras pessoas não levantassem já essa questão da crise que a gente vem vivenciando já há algumas décadas, né? Por que não dizer já lustros? Porque se a gente olha um pouquinho para o passado da história da moda, da cultura da moda, do mercado e da indústria, a gente vai ver que dos anos 60 para cá, a gente
enfim, eu acho que qualquer exemplo é interessante. Se a gente pegar um editorial, né, se a gente pegar uma revista de moda dos anos 60, são praticamente os mesmos editoriais que a gente vai encontrar na atualidade, né? A volta à ecologia, a volta ao campo, o futurismo, o homem pisou a lua. Então, é como se a gente percebesse, né, que nessa contemporaneidade da moda há um certo esgotamento, né, do próprio sistema, né? Então, enfim, falar um pouquinho, eu estou começando a falar um pouquinho aí dos autores, digamos assim, nos quais eu olhei para perceber que essa crise não é uma crise recente, né? Não é, ela está reforçada pela pandemia, mas ela já vem acontecendo há algum tempo. Próximo slide, por favor. Outros dois livros que eu acho muito significantes para a atualidade é o livro que, em português, é A Sociedade do Cansaço, né, do coreano Byung-Chul Han. É um livro de 2012, mas é um livro extremamente interessante que ele vai tratar sobre a autoexploração do indivíduo nas sociedades capitalistas. Então, ele, na verdade, esse livro ele vai tratar sobre a questão de como o próprio indivíduo se expõe na sociedade através das mídias sociais e através da própria estrutura, né, da sociedade capitalista, como o indivíduo ele acaba se consumindo a si próprio e chegando a estágios extremos de burnout, né, que é o que a gente está vivenciando, digamos assim, em muitos exemplos que a gente tem à nossa volta. Então, esse livro eu acho que é bem interessante, é de 2012, né? Mas ele tem vários livros anteriores, já do começo de 2000, que ele explora essa questão da sociedade capitalista como um esgotamento do modelo, né? Isso está intimamente ligado a esse modelo que a gente tem de varejo, ao modelo que a gente tem na indústria da moda e como essa crise está, digamos assim, sendo deflagrada na atualidade, mas muito em conjunção ao próprio esgotamento do modelo capitalista. E em relação a esse livro, que é um livro que eu recomendo a leitura, acho extremamente lúcido, né, e atual, é o filme O Dilema das Redes Sociais, que é um filme que também está sendo super discutido na atualidade, e que está falando justamente sobre essa questão do próprio indivíduo ser, né, o produto que está sendo gerado e que está sendo lapidado através das redes sociais. Por outro lado, em contrapartida, com uma visão mais otimista, eu também recomendo a leitura do Fashionopolis, que é o livro da Dana Thomas. Ela já escreveu outros livros também super interessantes de moda. Ela é uma jornalista, escreveu um sobre o Alexander McQueen, o Galeano, também falando sobre a questão, né, do excesso de trabalho na indústria, do burnout, e da forma como esses criadores acabam lidando com a sua profissão dentro, né, dessa sociedade capitalista e dentro do próprio esquema e do sistema da moda. Não vamos esquecer, né, que chega para a gente, né, estreado pelo Charles Frederick Worth no começo do século XX. Então, é óbvio que a gente está presenciando aí um esgotamento assim desses formatos. Então, a Dana Thomas, ela, por um lado mais otimista, como eu estava comentando, porque ela vai trazer exemplos não só desse desgaste desse modelo de moda que a gente está vivenciando, mas também, digamos assim, por conta dessa tecnologia que a gente estava falando, da proposta de novos modelos que, de alguma forma, vão acolher o slow fashion, vão acolher as novas tecnologias, vão acolher a sustentabilidade e, por que não, esses modelos sociais também que estão sendo testados, digamos, na atualidade, né? Então, o preço do fast fashion e o futuro das roupas. Então, é bem interessante porque no livro também a gente está aqui falando, né, sobre gestão e negócios de moda, mas é interessante também como a Dana ela vai falar
principalmente dentro de um contexto de moda, mas ela fala também dessa produção de roupas, não é? Ou seja, é interessante também como a gente tem que trazer à tona esses conceitos, quando a gente está em crise, e daí vem o tema, né, da ressignificação, é repensar esses conceitos, né? Repensar o que é moda, repensar o que é roupa, né? Repensar o que é indústria, repensar como a tecnologia está permeando a nossa vida nesse momento. Então, a ideia era justamente essa, né? Nesse momento de crise que a gente está vivendo, como a indústria da moda está repensando, está observando, digamos assim, esses conceitos que são conceitos que surgiram, né, para a gente dentro do sistema da moda lá no começo do século XX. Será que eles ainda estão vigentes? Será que ainda se sustentam nesse momento de crise que a gente está vivendo? Próximo slide, por favor. Então, a ideia proposta desse resumo, né, dessa apresentação, é justamente entender um pouco como a indústria estava observando esse momento de crise e como ela respondeu a esse momento de crise. Então, a gente estava falando lá do exemplo, né, da Lia Del Corte, em 2015. Em seguida, em termos internacionais, né, mais do que em termos de Brasil, porque o Brasil também foi muito rápido, né, na sua resposta, através de diversas mídias, através da Associação de Criadores, através da São Paulo Fashion Week, mas recolhendo um pouco essa mídia internacional, talvez uma das primeiras pessoas que tenha se colocado, né, com uma postura, digamos assim, mais crítica, tenha sido o Giorgio Armani, que fez uma carta aberta justamente questionando esses elementos que se apresentavam aí no momento da crise, não é? Que sistema da moda é esse? Que calendário de desfile é esse? Que mão de obra é essa que sustenta essa indústria? E até, em última instância, que eu achei o mais interessante do discurso do Giorgio Armani, foi a questão do produto. Ele falou assim, olha, se a própria indústria da moda, se o sistema da moda não valoriza os produtos de moda, se a gente tem um produto que é um produto oriundo do fast retail, um produto com o qual não se tem respeito, que é um produto extremamente barato, né? E aí, outra vez, não se tem respeito ao sistema, não se tem respeito à indústria, em última instância, não se tem respeito à vida das pessoas, né? No sentido do salário, da qualidade da mão de obra. Então, achei bem interessante que, como resultado do discurso do Giorgio Armani, que foi uma carta aberta que ele publicou em diversas revistas de moda, ele apresenta justamente digamos assim, né, o resultado final desse texto que ele apresenta é justamente esse. Então, como nós podemos valorizar os produtos que nós mesmos fazemos? Temos que oferecer bons produtos, produtos que tenham qualidade e que sejam atemporais. Então, resumindo, é um pouco essa apresentação a questão que ele apresentou aí em abril desse ano. Próximo slide, por favor. Outra pessoa extremamente também conhecida dentro da indústria da moda é o Alessandro Michele, né, o criador da marca Gucci, da marca italiana. Ele também, olha só, em maio, dia 5 de maio, ele no Instagram dele, ele faz uma carta longuíssima falando sobre o momento de crise também, né, sobre a pandemia. E eu achei muito interessante, porque como ele usa o Instagram para apresentar as ideias dele, achei interessante porque ele usou um texto datilografado à máquina, né? Então, é como se a gente resgatasse um pouco esses conceitos, até esteticamente, né? Desse slow fashion, quando as pessoas paravam para escrever à mão, né? Aparece a assinatura dele, do punho dele, fechando essa imagem aí da carta. Então, é extremamente interessante a gente perceber essa necessidade, né, de se comunicar até de uma forma, digamos assim, esteticamente mais
antiquada, resgatando um pouco o tempo. Então, realmente, nessa apresentação do Alessandro Michele no Instagram, é uma carta também longa, eu também achei interessante isso, porque nada de texto, né, telegráfico do Instagram, senão várias imagens representando uma carta longa, na qual ele tem tempo, e eu acho que essa talvez seja o conceito principal da postagem do Alessandro Michele, que é justamente a questão do tempo, como é importante, digamos assim, que haja tempo na indústria para se pensar, para se admirar, para absorver a informação, para depois essa informação ser transformada em criações, em design, e que haja tempo também do consumidor de aproveitar esse tipo de referência, esses produtos que estão sendo ofertados no mercado, né? Digamos assim. E uma das coisas que ele mais frisa, digamos assim, aí no trabalho dele é a necessidade de um olhar humano, de um olhar para o outro, de um olhar para as pessoas, ou seja, como vamos desenvolver um produto sofisticado se esse produto não atende às necessidades humanas, ou como oferecer um produto, novamente, né? Como oferecer um produto de qualidade, um produto sofisticado, um produto que tenha uma série de qualidades aí que vão para além do consumo pelo consumo e que possam ofertar elementos interessantes se a gente se a gente não leva em consideração a equipe, os consumidores, né? Enfim, esse olhar com cuidado para o outro. Pode passar, por favor. Outro elemento também que foi muito importante, né, no começo do ano por conta da pandemia foi uma carta aberta também, assinada por vários criadores da indústria de moda inglesa, né, principalmente da London Fashion Week, e o formato a Forum Letter.org.signature, que seria justamente uma carta aberta da indústria da moda inglesa, na qual se apresenta o autor da assinatura, o tipo de empresa, né? Então, a gente tem aí desde Mari Catranzu até Ricardo Bellini, vários criadores, digamos assim, que pertencem, né, ao mercado inglês, como a Chloé, como a Selfridge, e não só inglesas, né? Na verdade, surgiu, digamos assim, dentro da estrutura de moda inglesa, de Londres principalmente, né? Mas isso se ampliou, digamos assim, para diversas assinaturas do mercado, principalmente europeu e americano. Então, novamente, vários criadores se colocando de comum acordo, dizendo que há algo que não funciona na indústria, algo que não está funcionando dentro dessa estrutura do sistema da moda, e que eles estão unindo forças, juntando forças para repensar o que é, de fato, essa indústria, o que é o sistema, como seria esse calendário, como seria a produção e até como seria a venda e a distribuição desses produtos. Pode passar, por favor. Então, eu acho que como considerações finais, eu acho que é interessante a gente entender que é um processo que já vem de longo tempo, né? Não é um processo, digamos assim, é como se a pandemia tivesse catalisado esse processo. A gente percebe uma estagnação do mercado que tem a ver com processos de produção também. A gente não pode esquecer que o fast retail, né? Que é algo também que aconteceu nas últimas décadas, modificou, né, de forma profunda a indústria da moda, e aí a gente tem, a partir daí, essas consequências, né? Talvez por conta da pandemia isso tenha, digamos assim, acelerado, e aí a gente tem essa questão das grandes superfícies tradicionais do varejo sendo fechando as portas, né?
entrando em colapso, né? Eu até anotei que não dá para botar tudo no resumo, gente, mas a Macy's, a Nordstrom, a JCPenney, a Neiman Marcus, Lord & Taylor, Sears, Kmart, várias empresas de grande superfície fecharam as portas esse ano, né? E nem vale a pena falar das revistas de moda, né? Porque foi outra crise aí também que a gente estava falando fast retail, mas os meios de comunicação, as redes sociais, né? O Instagram deslocou muito a atividade dessas revistas tradicionais de moda. E por último, também não cabia no resumo, mas eu acho que é necessário falar, que são os movimentos de sustentabilidade e os movimentos aí sociais, né? O Black Lives Matter. E eu acho que tem um movimento também muito interessante, que talvez não tenha repercutido tanto aqui na Europa, não sei se repercutiu no Brasil, mas é um movimento elaborado pela Aurora James, que é o 15% Pledge Campaign, né, que ela meio que forçou, digamos assim, né? Ela fez uma campanha na qual ela forçava aos grandes aos grandes varejistas a terem 15% dos produtos das prateleiras oriundos de empresas cujos donos, né, ou cujos gerentes são negros. Então, esse forçar também compras de produtos onde há aí características, né, sociais. Então, isso eu acho que é outro, digamos assim, resultado que a gente está vendo nessa ressignificação dos produtos e dos conceitos de moda. Próximo slide, por favor. Então, acho que é justamente isso. A indústria, isso é muito interessante, justamente por essa rapidez que a gente tem hoje, né, da internet, né, e dos meios de comunicação, a gente pode observar essa necessidade ou essa vontade que a indústria tem de ressignificar determinados conceitos, valores e processos inerentes ao sistema de moda. Então, criando, assim, novos paradigmas. Paradigmas que já estão acontecendo há um tempo, que já vem acontecendo, mas que estão, digamos assim, na atualidade se consolidando. Então, a saber, o objeto desse trabalho consiste em observar quais mecanismos de adequação têm sido adotados no mercado de moda no sentido de manter o desejo e a conexão com o consumidor. Então, a gente vem observando relaxar o ritmo desenfreado de produção, questionando o exaustivo ritmo anual de 8 desfiles. Então, até marcas de fast retail estão repensando esse formato, né? Já está observando isso um pouco na Zara, em outras marcas, depois a gente pode comentar mais sobre isso. A necessidade de restaurar o valor de autenticidade na moda, e necessidade de adaptação da coleção ao clima, que isso eu acho que é já uma coisa que a gente faz muito bem no Brasil, obrigada, né? Mas que o resto do mundo está repensando e está tentando adequar o seu mercado. Mais um slide, por favor. Então, eu acho que é isso, basicamente, né? Em última análise, pressupõe uma alteração no próprio sistema da moda, que tem apostado por um modelo insustentável de consumo e a exploração socioambiental a preços baixos e benefícios altos, e frente a esse panorama, há a necessidade de uma produção eficiente e ética para a indústria da moda. Então, é simplesmente constatar que a própria indústria está fazendo esse motor de mudança, né, repensando esses conceitos e esses valores. Eu acho que é isso, não sei se tem mais algum slide. Obrigada, é isso aí.